Olá a todos, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal Semeando a Palavra. Eu quero falar sobre priorizando o ser e não o ter. Se você quer ter uma vida abençoada e vitoriosa, então põe em prática este segundo conselho que vamos falar. Priorize o ser e não o ter. Alguns versículos do Novo Testamento reforçam o modo como Jesus e os apóstolos deram prioridade ao ser. Em Mateus capítulo 5 e versículos 13 e 14 é dito: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado no fogo e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Observamos as palavras do Mestre, a ênfase do ser. Ainda em Mateus capítulo 5, verso 48, ele falou sobre a importância do ser, quando no Sermão da Montanha ele falou: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. O verbo conjugado no presente do imperativo tem por objetivo reforçar a necessidade de se valorizar o ser. Assim, Jesus exortou a multidão: Sede vós, pois, perfeitos. O servo de Deus deve ser perfeito hoje, amanhã e sempre, independente das circunstâncias, independente das situações difíceis que vivemos. Se você por acaso procura um modelo ou um padrão de vida para imitar, veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Aqui o apóstolo falou do ser. Eu sou imitador. Para quem deseja ser como o filho amado, deve praticar este conselho, escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, é dito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Entendemos que, nessa passagem, o cristão é exortado a praticar a santidade em toda maneira de viver. E, como se verifica, o apóstolo também faz uma apologia ao verbo ser, no presente do imperativo, emitindo uma ordem expressa: Sede, vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja o que Tiago disse no capítulo 1, e versículos 22 e 23 de sua carta. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. O que esse apóstolo se referiu quando escreveu esse texto do ser? A Epístola aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, também enfatiza o ser. Reflita nesta passagem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muito embora o verbo ser não esteja diretamente escrito no versículo, podemos observar que Paulo, falando sobre a importância de se valorizar o ser, nas entrelinhas ele exorta a praticar o fruto do Espírito e agir conforme a palavra de Deus. Assim, pela inspiração do Espírito Santo, ele ratifica este mandamento de Deus: sede santos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, bondade e mansidão. Desta maneira, mais uma vez encontramos o apóstolo Paulo exortando a igreja a priorizar o ser e não o ter. E como podemos organizar o ser? Guardando a verdade. Se você não organizar o seu ser com a verdade, nunca poderá aprender a lidar com o ter. O que pretendemos dizer com isso é que, antes de tudo, primeiro é preciso organizar o ser. O coração cheio de amargura, vingança e ódio não está preparado para ter nada.
Por essa razão, temos visto muitas pessoas que têm muito dinheiro acabando com a sua própria vida. E outros fazendo uso de medicamentos para poder dormir, pois embora eles tenham muito dinheiro, o seu interior está vazio, permanece desorganizado. Enquanto o ser estiver desorganizado, o homem não saberá aproveitar o ter. Então comece agora a organizar, tirando tudo do seu coração, tudo que atrapalha o seu homem interior. A inveja, a malignidade, a malícia. Organize o seu ser. Ponha a casa em ordem. Abandone os hábitos do velho homem. Renove o espírito, a fim de que você então possa ter. A passagem em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 25. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nessa passagem, Jesus defende a necessidade de organizar o ser, comparando o nosso interior a um depósito de onde se origina muitas coisas ruins que contaminam todo o homem. O ter não contamina ninguém. Ninguém é contaminado pelo ter, pois os objetos, o dinheiro e as coisas em si não têm poder para fazer nada. O que faz é o meu ser. O que faz é meu próprio eu. O que faz são as minhas próprias decisões. Entenda, o ser é muito mais importante do que o ter. E se o seu ser for algo ruim, você sucumbirá à perdição. Não são as coisas inanimadas como o dinheiro, o carro, a casa, a alta função na empresa, o seu cargo, os seus bens materiais que vão dizer como você vai administrar o seu ter, mas sim o seu ser, aquilo que você é. O dinheiro, os bens materiais não são importantes. Eles não dão a importância necessária, mas aquilo que você faz com eles, isso é o importante. Apenas o carro faz barulho quando ligamos o motor, porém mesmo assim ele também não tem importância, porque ele não sente falta, ele não fala, ele não tem sentimentos. Então entenda que aquilo que você tem não é o mais importante. Observamos na vida de José, filho de Jacó, um exemplo clássico de ser organizado. Mesmo vendido como escravo e sujeitando-se a muitas humilhações no Egito, ele não deixou de amar, ele não deixou de ser aquilo que ele era, independente das circunstâncias que estavam na sua vida. Ele foi preso injustamente. José acabou alcançando graça aos olhos do carcereiro, tendo a sua fama de bom conselheiro chegando ao palácio de Faraó. E o desfecho dessa história bíblica, todos nós sabemos. Após contar o sonho do rei e interpretá-lo tão sabiamente, José foi convidado a ocupar a função de governador do poderoso império egípcio. A palavra de Faraó está registrada em Gênesis capítulo 41, versos 38 a 40. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos o varão como este, em que age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Deus fez prosperar a vida de José, levando-o a uma posição de honra em toda a terra do Egito. Porque durante os seus anos de humilhação, naquela terra, ele manteve o seu ser organizado, não retribuindo o mal que recebera. Todos nós precisamos cada dia organizar mais o nosso ser, como fez José. Assim, praticando a generosidade, o perdão, a misericórdia, o amor, a benignidade. Aprenda primeiro a ser, pois como analisamos até aqui neste vídeo, quem não tem o seu ser organizado, também não saberá administrar o ter que vem em suas mãos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.